Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Você que está em sua casa, por gentileza, se você puder, pegue uma Bíblia. Se você quiser pegar uma caneta e um papel para anotar os pontos que iremos trabalhar aqui, fique à vontade. Porque eu quero dizer para você que neste momento eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua família. Confesso dizer que Deus mudou o itinerário da mensagem. Eu vim com uma mensagem para cá. Quando a nossa irmã Rebeca falou sobre Marta e Maria, Jesus me levou para João capítulo 11. Então aonde você estiver em sua casa, aonde você estiver em sua casa, abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Oh, coisa boa. Senhor, aleluia. Jesus é bom, irmãos. Coisa boa. Irmãos, a partir do versículo 1, para ganharmos tempo, diz assim a palavra de Deus: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Leia agora comigo, os irmãos, o versículo de número 17 até o versículo 21. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, glória a Deus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Vou repetir o versículo 23. Disse-lhe quem, irmãos? Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Feche seus olhos e faça uma breve oração. Querido Deus, fala conosco. A tua palavra foi lida e tu conheces a necessidade de cada filho e filha teu e tua que está ouvindo e assistindo essa transmissão. Fala com eles, continua conosco, porque cremos na revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quando o Espírito Santo me direcionou para este capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele me deu um tema, e o tema que eu irei me basear para ministrar a palavra nesta tarde é: não fuja do processo. Eu vou repetir para você entender o que Deus quer falar conosco. O tema da mensagem desta tarde é: não fuja do processo. Queridos irmãos, estamos diante do Evangelho de Jesus, que o escritor é o apóstolo do amor chamado João. João escreveu este evangelho em meados do ano 80 ao ano 95 depois de Cristo. João estava residindo em Éfeso e escreve este evangelho para os cristãos, com um propósito, os irmãos, de defender a divindade e a deidade de Jesus Cristo. Os comentaristas vão dizer que os presbíteros da igreja da Ásia pediram para João escrever este evangelho para que eles tivessem respaldo para combater as heresias levantadas contra a divindade de Cristo. Neste período que João escreve este evangelho, pessoas estavam se levantando dizendo que Jesus não era o Messias e muito menos o Filho de Deus. João então escreve este evangelho a pedido dos irmãos que estavam em Éfeso. Então nós podemos entender aqui, irmãos, que os irmãos, quando escrevem para a igreja, quando João escreve para os irmãos que estão na Ásia, a pedido dos presbíteros, ele escreve com algumas evidências comprobatórias no tocante a Jesus Cristo como Filho de Deus. João defendia que Jesus, ele era Messias e ele era Filho de Deus. Quando ainda lemos o livro
livro e este Evangelho de João, nós iremos ver que existem 7 milagres que são considerados como 7 sinais efetuados por Jesus para comprovar a divindade do Cristo, Filho de Deus. João ainda vai tratar neste Evangelho cerca de 7 grandes sermões e 7 declarações aonde o próprio Cristo afirma que Ele é o Eu Sou. Acompanhe comigo na sua Bíblia, João capítulo 6, 35 ao 48. Nós iremos ver que neste inteirinho de versículo existe uma verbalização aonde Jesus diz: Eu sou o pão da vida. A segunda frase, a segunda declaração de Jesus está em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. A terceira declaração está em João 8, 58, quando Jesus diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. A quarta declaração está em João capítulo 10 e versículo 9, aonde Jesus diz: Eu sou a porta. A sexta ou a quinta declaração está em João capítulo 11 e versículo 25, que nós acabamos de ler, ou iríamos ler posteriormente, que Jesus vai dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. O sexto pronunciamento está em João capítulo 14 e versículo 6, que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o último e o sétimo pronunciamento, que vai dizer, aonde Jesus verbaliza em João capítulo 15, dizendo: Eu sou a videira verdadeira. João, ele vai se basear nestas 7 declarações de Jesus Cristo, aonde ele mesmo se afirma que ele é o Eu Sou. Nós iremos aqui tratar do Eu Sou que ressuscita, especificamente no capítulo 11 deste Evangelho de João. Quando nós lemos os versículos aqui, nós iremos perceber que o versículo 1 vai dizer: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Iremos ver aqui alguns indivíduos. Iremos ver Lázaro, iremos ver Maria e iremos ver Marta. Lázaro, Marta e Maria não eram qualquer pessoa da história. Eram pessoas que tinham intimidade com Cristo. Cristo olhava para Lázaro e Maria e Marta com um olhar totalmente diferenciado. Não é porque ele fazia acepção de pessoa, mas é porque ele tinha intimidade. Nós iremos ver aqui que existe uma intimidade. No versículo 2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Perceba, irmãos, existe uma Maria, existe uma Marta e existe um Lázaro que está doente, mas também existe um Jesus no texto que pode intervir no processo. Quando eu medito no texto e Deus me deu o tema, não fuja do processo, o Senhor me levou a uma meditação. Processo se refere a certas circunstâncias que Deus nos permite estar passando para tratar com certas peculiaridades em nossa vida e em nosso caráter. Nós, muitas das vezes, quando estamos passando pelo processo que Deus estabeleceu, nós queremos fugir dele. Mas eu quero dizer para você, o processo que você está passando, Deus permitiu para que você fosse tratada e tratado por Ele. Nós iremos aprender aqui, neste capítulo 11, que o fato de eu ser amado e de você ser amada ou amado por Jesus não te impede de você passar pelo processo. Tem pessoas que pensam que evangelho é mar de rosa, quando na verdade evangelho é processo. Diariamente somos tratados, irmã Marta, por Deus e por Jesus. Nós iremos ver aqui, irmão Marcos Muniz, que no versículo 13, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Existe aqui uma Maria que derramou unguento. Existe aqui uma Maria que adorou ao Cristo, o Filho de Deus. Mas esta mesma Maria agora se depara com uma situação de enfermidade. Nós muitas das vezes questionamos a Deus: Senhor, eu tenho te adorado, eu tenho vivido em teus caminhos, eu tenho te agradado com a minha vida, com a minha conduta, com a minha moral. Porém, meu irmão está enfermo e eu não entendo porque a enfermidade entrou dentro da minha casa. Eu quero dizer para você que está desesperado, pensando que Jesus Cristo virou as costas para você, eu quero dizer para você, Ele não esqueceu de você, muito menos virou as costas. Este período que você está
situação de inquietação e questionamentos, é Deus trabalhando com uma Maria que adora, para ver se ela vai adorar apenas quando Lázaro tem saúde, ou se ela vai adorar também quando Lázaro está enfermo. Nós temos que entender que neste texto aqui, nós iremos aprender uma coisa: quando existe alguém que está enfermo dentro da casa, as pessoas tendem a se desesperar, procurando certas situações para se esquivar, para procurar um remédio, para trazer eficácia na saúde, para converter a situação de morte, a situação de enfermidade, para uma situação de vida. Pode perceber aqui com um olhar introspectivo no texto. Imagina como não estava a casa de Marta e de Maria, com Lázaro enfermo, todos os dias pela manhã, olhando para o seu irmão piorando gradativamente, e aquela situação piorando, e o desespero aumentando, e o questionamento: Senhor, será que Jesus não está me vendo? Será que Jesus não está chegando? Eu vou mandar um mensageiro aqui para ver se ele vem com mais depressa, para ver se ele vem com mais pressa. A Bíblia diz que eles enviam um mensageiro para Jesus, mas no versículo posterior a Bíblia diz que Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o que, Thales? É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 4, Jesus ouviu. Glória a Deus. Entenda, o fato de Jesus ouvir você pedir, não significa dizer que ele vai ter que responder quando você quer. Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, mas imediatamente ele poderia dar uma ordem e aquela enfermidade sair do corpo de Lázaro. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu. Ele ouviu que Lázaro estava doente e ele dá uma resposta: esta enfermidade não é para a morte. Entenda, quando Jesus diz esta enfermidade, Jesus está indo no núcleo do problema. Existe um processo. Jesus está falando diretamente para o núcleo do processo: enfermidade. O que inquieta Marta e Maria é a doença de Lázaro. Se a doença não estivesse na casa, não existia inquietação e muito menos questionamento. Mas nós iremos aprender que Jesus ouve. O fato de você estar clamando e ele não foi curado, não foi curada, não significa que ele não ouviu. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo você falar. Eu quero dizer para você que quem sabe está passando um período de silêncio de Deus. Não pare de clamar, porque ele tem ouvido a tua oração. Você está assistindo aqui essa transmissão, está dizendo: irmão Thales, eu tenho clamado a Jesus, eu tenho pedido a Jesus. A enfermidade está, ou seja, existe um processo, mas ele não me responde, ele não me ouve, eu não consigo ver melhora, não tem mudança na casa, a minha família está indo de mal ao pior. Eu quero dizer para você, minha querida irmã e meu querido irmão, isto é um processo de Deus para te aprimorar. Muitas das vezes nós estamos passando certos revés em nossa vida, e esses revés, eles são acompanhados por dores extremas. Essas dores que nós sentimos na trajetória cristã, ela é necessária para colocarmos na posição e na forma que Deus quer. Porque tem pessoas que necessariamente ela tem que passar por um processo dolorido para valorizar a saúde e valorizar a conquista que ele e ela terá depois. No versículo 4 aqui iremos ver, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte. A ordem de Jesus para a enfermidade que Lázaro tem não é continuidade. A ordem de Jesus para esta enfermidade que Lázaro tem é um processo que chega ao fim. Ou seja, o processo que Marta, Maria e Lázaro está passando não é um processo que vai continuar existindo, é um processo que terá uma finalização. Eu quero aplicar para você algo. Isto que você está passando, este processo que tem te ferido por dentro, que tem magoado você, Deus está dizendo: existirá um tempo que chegará ao fim. O que você está dizendo, Thales? Deus está dizendo para você que hoje, nesta tarde, está começando a se encerrar o tempo do processo. Aleluia. Eu vou repetir para você, ver se você começa a adorar a Deus aonde você estiver. Deus está dizendo que a partir desta tarde o processo está chegando ao fim. Aleluia. Glória a Deus.
a enfermidade não vai ter continuidade por muito tempo. A sentença é não. Não é para a morte. Aí você, meu irmão, tá, diz, Lázaro morreu. Calma, vamos meditar no texto. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Perceba, o mas aqui não é mais, é mas, porém, todavia, entretanto. Essa enfermidade é para a glória. O que você tem passado é para Deus ser glorificado. O que você tem passado é para Deus ser exaltado. Este estreito que tu tem passado com o teu filho dentro de casa, que essa enfermidade, na verdade, para você que está assistindo, é uma enfermidade espiritual, de maneira que você está degradando cada dia por causa de um filho que desobedece e não te respeita. Deus está dizendo para você que este processo está chegando ao fim, porque não é para você morrer o processo é para aprimorar você, para continuar exercendo o ministério que Deus te deu. Tem alguém até dizendo por aí que você vai se acabar em meu processo, quando na verdade não vai. Deus está dizendo para você: recebe unção de continuidade e de preservação de adoração em meu prova. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Mas você, Marócia, Aleluia. Glória a Deus. não é para a morte, mas você vai dizer lá para Marta e para Maria que é para a glória de Deus, é para a honra de Deus, é para a exaltação de Deus. Ei, versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aí você me pergunta, Thales, como Jesus pode amar alguém e deixa esse alguém passar por um processo de dor? Porque o amor de Jesus está condicionado a sofrimento. Aleluia. O amor de Jesus está condicionado a tratamento. O amor de Jesus está condicionado a processo. No versículo 5 existe um amor, ou seja, um amor está existente, mas existem 4 indivíduos nessa relação: Marta, Maria, Jesus e Lázaro. Glória a Deus. Mas existe amor, mas dentro dessa relação existe dor. Aí você está dizendo, mas irmão Thales, agora eu estou começando a me encaixar. Estou percebendo que Jesus não me desprezou e não me esqueceu. Esta dor que eu estou sentindo é o processo, é verdade. E isso que eu estou falando aqui, possa ser que não seja para todas as pessoas que estejam assistindo. É uma palavra específica para pessoas que estão passando por um processo que eu estou falando. Você, durante estes dias, você tem questionado muito a Deus. Se Deus ele olha para você com um olhar de amor ou com um olhar de desprezo. Você tem questionado muito a Deus sobre a tua situação, dizendo: Senhor, o que adianta te servir se a prova não passa, se essa situação não termina, se a situação não chega ao fim? Você tem questionado. E Deus está dizendo para você neste momento, Ele abre a boca para dar uma resposta: eu não te desprezei, Marta, eu não te desprezei, Maria, eu estou tratando contigo para te provar que eu sou maior do que a dor. O que Deus está falando para nós nesse versículo aqui é que existe um amor, e o amor de Jesus Cristo ele é liberado sobre a vida de alguém, o meu processo, para abrir os teus olhos para um nível maior de fé. Às vezes nós não entendemos o processo, mas é necessário, porque Deus está aumentando o nível de fé e de intimidade. Glória a Jesus. Se você ler o texto posteriormente, ele vai dizer no versículo 11: e falou Jesus dizendo: Lázaro, nosso irmão, nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. A morte para Jesus aqui é o sono. Deus está dizendo para você que a morte, que é uma sentença final, a morte, que é uma sentença exterminativa, Ele está dizendo, para Ele é sono, ou seja, é um momento de silêncio, é um momento de questionamento, mas que vai passar. Quando você dorme, você não consegue ter as suas atividades, as suas habilidades, a sua coordenação motora em movimentação. O que Jesus está dizendo: nosso irmão Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Quando Jesus diz, mamãe, eu vou despertá-lo do sono, Jesus está dizendo, Marisa, eu vou começar a agir no processo. Eu vou repetir para você entender. Quando Jesus diz, o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou, ou seja, movimentação, atividade, mobilidade de Cristo. Ou seja, Deus vai começar a agir no processo. Eu vou despertá-lo. Jesus
Senhor, Aleluia. e responder os teus questionamentos. Aleluia. Vamos adiante. Nós iremos perceber, irmãos, que Jesus, ele chega lá na aldeia de Betânia com cerca de 4 dias. Versículo 17, chegando pois Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aí eu vou trazer para vocês um aspecto histórico. Pela crença judaica da época, eles diziam que um morto, que um judeu quando morria, existia a probabilidade de cerca de 3 dias do espírito, da alma deste judeu voltar para o corpo. Existia esta crença que os familiares esperavam que durante esses 3 dias a pessoa ressuscitasse, o ente querido ressuscitasse. Quando nós entramos no texto, a Bíblia vai dizer que Jesus chega em Betânia no 4º dia. No 4º dia Jesus chega. Como existia uma legalidade de 3 dias, se Jesus chegasse no 3º dia e pedisse para Lázaro sair da sepultura, Jesus não seria identificado como filho de Deus. Pelo contrário, aquilo que aconteceu simplesmente já acontecia pela crença dos judeus. Então Jesus não ia ter a credibilidade que teve quando chegou no quarto. Então você vai entender que aqui no versículo 17, quando Jesus chega no 4º dia, é para quebrar o protocolo da legalidade. Jesus ele vai entrar nesse relacionamento de Lázaro, de Marta e Maria, para quebrar protocolo. Eu já aplico para você. Jesus não vai chegar no 1º, Jesus não vai chegar no 2º, Jesus não vai chegar no 3º, ele vai chegar no 4º. Para quê, Tati? Para quebrar protocolo de legalidade. Por quê? Enquanto a legalidade diz até o 3º dia, há a probabilidade de fulano ou pessoa qualquer ressuscitar. Jesus diz, eu estou entrando para quebrar o protocolo da crença. Ou seja, Jesus ele é maior do que a crença. Jesus é maior do que a legalidade. Então Jesus chega no 4º dia para demonstrar que é superior à ordem humana, à legalidade humana. Agora no versículo 18, ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Esses 15 estádios, irmãos, eram cerca mais ou menos de 3 quilômetros. E Betânia se distava de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. E Jesus chegou com 4 dias. Para você ter ciência, o lugar pode ser até perto. Ou seja, esta questão aqui de Betânia ser próximo, nós podemos entender o seguinte, que Jesus tem capacidade de dar a ordem quando Ele quer, de imediato. Porém, Ele trabalha no tempo dele e no tempo do processo estabelecido. Ou seja, no processo existem algumas coisas, irmã Marta, que nós devemos meditar. No processo, eu acabei de falar, existe relacionamento. Todo o processo que você passa tem pessoas que estão dentro dele. E muitas das vezes essas pessoas não conseguem preencher o vazio que você tem, que é uma necessidade específica que só Jesus supre. O que é que nós podemos entender? Existia Marta, Maria e Lázaro. Lázaro estava doente, uma necessidade específica. Todo o processo existe questionamentos. Terceiro ponto, todo o processo existe a fase do desespero. E todo o processo existe a fase da crise existencial. Thales, me explica. A crise existencial é um período da tua vida que tu se questiona sobre a existência e a probabilidade de viver. Tu chegas em um tempo de tanto questionamento e desespero que tu chega a dizer, Senhor, o que vale mais a pena viver? Não vale mais a pena te servir, não vale mais a pena tocar violão, não vale mais a pena pregar, não vale mais a pena dirigir congregação, não vale mais a pena te servir. É uma crise de existência. Aí você começa a dizer para si mesmo, eu sou tão pobre, eu sou tão miserável, eu sou tão desprezado que é melhor morrer do que continuar vivendo. Todo o processo tem esta fase da crise existencial. Agora nós iremos entrar em um ponto aqui, neste versículo que nós acabamos de ler. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Perceba que muitas das vezes, em tempo de processo, existem muitas pessoas no processo para consolar, mas existem poucas pessoas no processo para ressuscitar. Eu vou repetir, a Bíblia vai dizer no versículo 19 que muitos judeus foram consolar Marta e Maria acerca da morte de Lázaro. Ou seja, existem muitas pessoas que estão ali disponíveis para consolar, mas não têm capacidade de ressuscitar. Por quê? Porque ressurreição é uma atividade específica de Jesus. Judeu qualquer não ressuscita.
morreu. Aí Jesus nos traz à tona aqui mais um ponto. Todo o processo existe uma intervenção inédita divina. Ou seja, todo judeu que estava aqui era para consolar. Todo mundo que chegava para dizer uma palavra de ânimo, para dizer uma palavra de consolo, abraçar e sair. Mas Jesus nos mostra que quando ele entra em Betânia, um inédito está para acontecer. O que é surpresa de Deus? Aleluia. Surpresa de Deus, ou seja, uma surpresa de Deus vai começar a ser liberada dentro de Betânia. Então eu já começo a aplicar esse texto para você. Jesus está chegando agora neste processo para liberar uma surpresa de Deus para você. Aonde tu estás em tua casa agora, que crê na palavra que eu estou pregando, levante a tua mão direita e com um ato profético diga: eu recebo surpresa de Deus. Recebe nesta tarde a chegada de Jesus em Betânia. Eu profetizo pela autoridade da palavra, o inédito de Deus está para acontecer em Betânia. Mandou que o inédito de Deus está para acontecer em Betânia. Te prepara para a novidade de transformação. Te prepara para a novidade de glória que vai ser liberada sobre você nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Todo o processo vai ter uma Maria, vai ter uma Marta que questiona, e todo o processo vai ter uma Maria desesperada em casa. Todo o processo vai ter uma Marta que questiona, e todo o processo vai ter uma Maria desesperada em casa. Então nós podemos ver uma Marta que vai até Jesus. Quando ela chega até Jesus, vai dizer o que, irmãos? Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Questionamento. Uma Marta que está questionando. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí o versículo 23 a gente encerra. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Qual é a ordem nesta tarde? Ressurreição. Em meio ao processo vai ter ressurreição. O que é uma ressurreição? Vocês vão tornar a viver como antes. O que Deus está proporcionando para nós nesta tarde é o seguinte: uma oportunidade de vida, uma segunda chance para você viver o que Deus preparou para você. Existe um Lázaro morto que Jesus chega para trazer ele de volta à vida. Ou seja, te prepara, porque o inédito de Deus vai ser tão grande que quem não respirava vai voltar a respirar. O inédito de Deus vai ser tão grande que quem não conseguia mais enxergar vai voltar a ver. Quem não conseguia mais respirar vai voltar a respirar. Ou seja, os sinais de Lázaro, os sinais vitais estão voltando nesta tarde. Aonde você estiver, que está com Lázaro em casa, um questionamento, desespero, crise existencial, Deus está dizendo para você: os sinais vitais de Lázaro estão voltando agora. E eu quero neste momento repreender todo espírito de morte que está dominando a tua mente, dominando a tua casa, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu ordeno agora, espírito de morte que está destruindo esta mente, destruindo este casamento, destruindo este relacionamento, destruindo esta casa, em nome de Jesus, saia agora. Vai agora, diz, e profetizo sobre teu filho e tua filha, que o espírito de vida chegue agora, 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 aonde você estiver assistindo esta transmissão. O sopro de Deus está sendo liberado, e este sopro é vida, é vida, é vida. Em meio ao processo, Jesus vai chegar com vida para a glória do nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade.